Olá, muito bem-vindo ao canal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por comentar, muito obrigado por compartilhar. Nós estamos direto, mais uma vez, do estúdio jornalista Mauro Nóbrega para mais um episódio do Vamos Conversar. Ele é porto-felicense e nós vamos conversar sobre futebol, mas diferente, ele é empresário de futebol. Luiz Felipe Conte. A gente volta depois da abertura. Mas antes de começar a conversar com o Luiz Felipe, eu quero dizer para você que é pessoa física ou jurídica e que possui créditos de empresas e particulares, mas não consegue receber, utilize os serviços de uma equipe especializada no assunto para reaver seu dinheiro. É o Grupo Planner, Soluções Administrativas. Ela mantém um time de profissionais experientes para realizar cobranças. Você pode entrar em contato por e-mail ou telefone que estão passando no vídeo nesse momento. Faça um orçamento. Planner, Grupo Planner, Soluções Administrativas. Não tem nada para receber, né, Luiz? Não temos. Então, que ótimo. Muito obrigado, antes de qualquer coisa, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui, bater um papo no Vamos Conversar. Na verdade é uma honra, como espectador de alguns dos entrevistados. Esperei o convite chegar e é um prazer estar aqui. Eu acho que trabalhos como esse dentro da nossa cidade a gente tem que fomentar de toda forma e com certeza é um acréscimo muito grande para a minha carreira, para a minha imagem e também para que as pessoas que não conhecem o meu trabalho aqui na cidade que passem a conhecer. É exatamente isso, trazer porto-felicense que tem uma história para contar, que tenha sucesso na sua carreira profissional, na sua carreira pessoal, e é o seu caso, por isso que você está aqui. Felipe, você foi professor de inglês? Fui. Foi, não, você é professor de inglês, mas não leciona mais. Não. Na verdade, foi uma oportunidade, estava desempregado, eu tinha feito cursos de inglês quando jovem, e foi uma oportunidade que eu tive através de um projeto que existia na cidade, contratado pela prefeitura, e esse projeto ministrava aulas para crianças nas escolas particulares. Perdão, nas escolas municipais, não nas particulares. Eu fiquei por volta de 1 ano e 3 meses, e depois eu ministrei algumas aulas na Wizard e na CNA, mas também por pouco tempo. Na verdade, na época eu já trabalhava com futebol, trabalhava em clube, e eu tinha o espaço da noite durante a semana praticamente livre e queria fazer um complemento. Mas foi humanamente impossível conciliar as duas coisas e eu não conseguia me dedicar às aulas como deveria. Então, você viu também que o professor sofre, né? Muito. E ganha pouco, né? Muito. A minha mãe é professora e a vida toda a gente acompanhou esse mártir, né, de se trabalhar muito numa profissão que é muito importante no nosso país e se ganhar pouco. Você é jornalista também? Sou formado em jornalismo. A identificação do curso que eu queria fazer, ela se deu em uma visita à Unicamp, chamava UPA, Unicamp de Portas Abertas, e eu achava, pelo meu gosto por futebol desde muito cedo, eu achava que eu ia migrar para educação física ou para algo parecido. E aí, quando vi o jornalismo e comecei a entender um pouquinho mais detalhadamente as suas mazelas, eu preferi fazer porque enxerguei também um caminho de trabalhar com futebol. Então, fazer jornalismo foi 30% paixão pela profissão, por escrever, e 70% por querer direcionar para o futebol. Mas não conseguiu, não conseguiu. Você não quis continuar como jornalista esportivo, por exemplo? Na verdade, não tive oportunidade, porque no meu 2º ano de faculdade eu já comecei a trabalhar com futebol. Tá. Então eu terminei a faculdade por razões óbvias, a gente tem que terminar o que se inicia, mas tivemos 2 problemas. Esse de eu começar a trabalhar com futebol e direcionar minha carreira já diretamente, e o problema da não obrigatoriedade do diploma.
Isso desvalorizou ainda mais a profissão. Eu estava no 2º ano de faculdade. Tá. Isso foi em 2001. Não, 2010. Tá bom. 2001 foi a desobrigação do diploma, Isso. né? E aí, quando tudo isso aconteceu, uma faculdade que era a que eu fazia, que era a Prudente de Moraes, que era referência em jornalismo na região, ela perdeu todo o apoio, deixou de investir. Inclusive, foi vendida, prazo aí de 6 meses, ela foi vendida para a Uniesp e passou a não existir mais. Então, uma faculdade que era conceituada em jornalismo na região, referência, passou a não existir mais. O meu diploma é Uniesp, não é Prudente de Moraes. Entendi. Você enveredou pelo campo é bom, né? Porque campo liga futebol, liga atleta. E hoje você tem, desde 2022, você tem uma empresa, a RBC Talent Group, é isso? Exato. Na verdade, essa empresa, ela agenciando jogadores. Eu acho que o nome que mais me agrada é gestão de carreira. O agenciamento, ele permite muitas... sinônimos. Muita observação, muitas conclusões que não são da profissão. Eu acho que a gestão de carreira é o trabalho que a minha empresa se propõe a fazer. Então, é a história do jogador, é você começar a representar o jogador numa situação e evoluir junto com ele. Então, para todos os jogadores que a gente trabalha, eu falo sempre que eles chegam na empresa não só para a gente ajudá-los a evoluir, eles também estão fomentando e evoluindo o nome da empresa de acordo com o trabalho deles. E graças a Deus tem dado muito certo, o trabalho se deu. Na verdade, eu comecei trabalhando em clube, depois virei agente, virei representante de um grande agente, depois representante de uma outra empresa que também agenciava jogadores no cenário nacional. E aí sim abri a minha empresa com o objetivo de colocar em prática tudo isso que eu aprendi trabalhando em clube, trabalhando para essas agências, colocar em prática com as minhas vontades e com as minhas crenças, principalmente. Você começou em Porto Feliz a trabalhar nesse ramo? Comecei no Desportivo Brasil, como supervisor de futebol. O nome era muito forte para um cara que nunca tinha estado nem dentro do campo, só a nível de várzea, né? E nem por fora do campo, nunca tinha trabalhado em nada. Eu lembro que meu primeiro dia já foi um dia de jogo. Por coincidência, um clube que eu trabalhei depois, um Desportivo Brasil e Ituano em Itu, no caso Ituano e Desportivo Brasil. E entender toda a profissão foi difícil. Tem muito mais detalhes e muito mais coisas que a gente imagina. Mas eu agradeço muito as pessoas que me contrataram, as que me geraram oportunidade e me formaram, né? Acho que o intuito do Desportivo Brasil naquela época era contratar um profissional que falasse outro idioma. À época eu falava o idioma não nativo, somente o inglês. E moldá-lo conforme as suas necessidades. Então, foi isso que aconteceu. Eu tive essa oportunidade e deixo aqui, já fiz isso publicamente algumas vezes e deixo mais uma vez publicamente essa oportunidade. Quem a gerou por mim, me colocou lá, inclusive me levou para fazer a entrevista, foi à época o Zé Galinha, que era o nosso vereador na cidade. Eu estava ministrando aula de inglês, fiz a entrevista numa segunda-feira, por volta de 8 da manhã, segunda-feira, 15 horas, eu já estava contratado. Então, ele teve 2 trabalhos, né? Me levar até lá, me trouxe de volta e teve que me levar de novo, porque eu não tinha como ir para eu começar a trabalhar. Então, é um cara que eu sou eternamente grato, hoje é meu amigo pessoal, e foi ele que me gerou essa oportunidade. Então, ele é corresponsável pelo pontapé inicial aí da minha carreira. Não, eu acho legal, chama-se gratidão, né? Perfeito. É você lembrar daqueles que te deram a mão no começo. Todos eles, né? Todos. E você viu também que, tanto quanto o jornalismo, não é só o curso que vale. É a prática. Muito. Não é? Me ajuda muito. É a redação. Se for televisão, é a televisão. Se for o rádio, é a mesma coisa. Não adianta só o curso, né? Badu, eu acho que o que mais eu aprendi e eu mais uso hoje, além de impostação de voz, facilidade de comunicação, que com humildade eu julgo que tem, eu acho que é o fato da gente conseguir ler as pessoas. Aprender a ler os gestos, aprender a ler o corpo. Talvez foi a disciplina que mais me prendeu na faculdade. Isso nos ajuda em reuniões, nos ajuda em tomadas de decisões, nos ajuda em conclusões, principalmente. Não estou falando da postura do atleta dentro de campo, estou falando da postura das pessoas no momento decisivo.
Então, a gente tá preparado para isso, eu acho que pode ser um diferencial, né? Eu uso muito o livro O Corpo Fala, como exemplo, que foi o livro que talvez acho que um dos poucos livros que não referentes a futebol que eu li, e ele fala muito sobre isso, sobre a capacidade que você tem de avaliar a pessoa sem escutar, somente observando. É. A sua empresa está sediada em São Paulo? Ela tem sede em São Paulo e hoje eu brinco que ela tem a sede no interior também. Mas a minha maior sede são os estádios, são alguns hotéis que a gente frequentemente visita e eles nem sabem, mas meu melhor escritório são os clubes. Estar no clube é onde as coisas acontecem e é um dos focos da empresa. Manter essa relação forte e saudável com os clubes para a gente propiciar oportunidades para os atletas. Isso você faz pelo interior do estado ou em qualquer lugar? Qualquer lugar. A nível mundial, qualquer lugar. Hoje a gente tem jogadores com ambição mundial, com potencial para jogar a nível mundial, porém ainda não são realidade pela idade, porque estão nas categorias de base, estão se desenvolvendo para isso. Mas eu me preparei para isso. Tive experiências internacionais com o Desportivo Brasil, experiências internacionais nas agências que trabalhei. E a gente analisa o mercado com foco nos principais mercados do futebol. Hoje é o europeu e eu cito bastante também o asiático. Asiático. O europeu pela moeda ser muito valiosa e por todo jogador brasileiro ter a cultura de querer jogar na Europa, os principais clubes e a famosa Champions League. E o asiático por ter um perfil de atleta definido, por a gente ter um grande parceiro que faz muito negócio lá e por conta do asiático ser extremamente correto e fazer uma das coisas mais difíceis dentro do futebol, que é pagar. Então, a gente receber faz diferença. Claro. Quando o Igor Camargo esteve aqui, eu lembrei, porque é a minha opinião, que não tem, como o Brasil não tem como talento de jogador de futebol. Melhor matéria-prima do mundo. Não é? Agora, aqueles bons que foram para a Europa, o europeu muito mais disciplinado, aprendeu a jogar com eles, com os brasileiros que foram, os brasileiros voltaram, e hoje muitos jogadores europeus jogam tanto quanto os brasileiros, ou até melhor, pela disciplina principalmente. Você concorda comigo ou não? Concordo. Eu acho que a gente sempre tem referência. A nível de futebol, o Brasil sempre foi referência e eu acredito que ainda seja. Claro. O que a gente nunca teve como referência são os treinadores. Os nossos treinadores nunca foram referência a nível mundial. Nossos treinadores foram campeões a nível mundial, são coisas diferentes. Por que eu digo isso? Os europeus, eles têm a facilidade de não só copiar, mas de recriar. Eu acho que muito na tua fala o europeu ele consegue identificar as valências e as coisas boas, repetir, mas também ele identifica com facilidade as coisas ruins. Então eu gosto de um exemplo muito prático. A Alemanha vem para o Brasil e ganha o Mundial, com aquele 7-1 que nem é bom lembrar, mas a Alemanha constrói o próprio CT no Brasil. Então isso parece simples, mas foi a identificação de que eles iam ficar num estado com muito calor, que eles não estão acostumados, com uma logística a nível de malha aérea ruim. Então eles precisavam propiciar o máximo de conforto e a melhor preparação possível para os atletas. Isso custou, no bom sentido, né? Valeu uma Copa do Mundo. Então acho que o europeu nos ensina a cada momento. Não foi só dentro de campo que os alemães nos ensinaram. Eu acho que eles recriam, né? Muito. Eles acabam pegando a ginga do brasileiro, aprimora, joga tanto quanto o brasileiro, só que com disciplina, como você disse. Todos se preparam para vir para a Copa do Mundo, né, os alemães, aguentar o calor brasileiro, que não é fácil, muito difícil, e ganhar de 7-1. E eu acho que uma coisa que pesa mais também, Valdo, é a cultura, e aí não é só do futebol, é a cultura da sociedade. Sim. Eu acho que o cara que tem mais é sempre estimulado a seguir as regras, a ser disciplinado, ele tem mais facilidade em taticamente conseguir evoluir dentro do futebol. Concordo. Então, isso também faz parte da captação da nossa empresa. Sei. Eu levo em consideração muito o extracampo. Na minha opinião, o cara bem formado de berço, eu brinco muito que o berço é essencial, de família,
ele tem, e lógico, com a parte cognitiva aflorada e indispensavelmente a parte técnica com capacidade, ele tem muito mais capacidade, muito mais possibilidade de chegar no alto nível. E aí o alto nível é muito relativo, depende muito do perfil do jogador. Tem jogador que o alto nível vai ser a Série B do brasileiro, e aí para ele vai ganhar 50, 60 mil reais por mês durante 10 anos, que profissões como aqui no Brasil, médico, por exemplo, Sim. ganham só esse salário, advogados e afins engenheiros. Ou ele vai jogar a nível europeu, aí, como a gente tem tantos, e ter valores estratosféricos, como é o Neymar. Que o Neymar, ele recentemente empatou o salário dele, que ele ganha no futebol, com o que ele ganhava de imagem. Então isso é uma capacidade que eu ainda não vi. Acho que talvez o único que ganhou tanto com imagem ganha até hoje não é no futebol, é no basquete, que é o Michael Jordan. E se você vê ele jogando basquete, ele parece muito um brasileiro jogando futebol. Pois é. Agora, como é que você, há uma sondagem inicial, há um olheiro, aquele que fala, olha, tem um menino que vai se despontar aí, e você vai lá, vê, capta, concorda ou discorda, é assim que funciona? Badu, eu escuto todo mundo. Como é que é? Eu escuto todo mundo. Tá. Se eu tiver numa reunião de família e um convidado de alguém que eu não conheço me falar, eu tenho um jogador que tem 13 anos e joga o Campeonato Paulista Sub-13, ele já me deu uma referência boa, já é uma competição de alto rendimento. E tá aqui o vídeo dele, e ele joga no time X. Eu não vou citar nenhum clube para não ser injusto. Claro. Eu acho que o vídeo vai servir pra gente despertar o interesse. Acho que serve muito pro não. O não eu consigo falar pelo vídeo, né? De acordo com as minhas convicções. Eu vou errar e vou acertar. Mas ele vai despertar o interesse de eu buscar mais informações, de eu buscar vê-lo em loco, que é uma coisa que eu não dispenso, por erros que já cometi. De aprovar jogadores por vídeo, aprovar jogadores por indicações, por confiança. Então hoje é princípio da nossa empresa, princípio do nosso trabalho, ver pelo menos 1 ou 2 jogos em loco, e esses jogos são direcionados, não são jogos de pouco nível. Então você vai ver contra um adversário forte, numa uma competição de nível elevada, vai ver simplesmente um treino ou um amistoso. Então tem que ver ele já em condição de alto rendimento para aprovar ou não. Mas, pô, Luiz, só trabalha com jogador top? Então, não. Só trabalho com os jogadores que a gente acredita. Então, eu não tô preocupado hoje, isso não é financeiro, tá? Mas eu não tô preocupado em acertar e errar, e não tô preocupado com a quantidade de jogadores que eu trabalho. Tô preocupado em trabalhar com aqueles que eu acredito. E os que eu não acredito, eles são sempre os primeiros a saber que eu não acredito mais neles. E pai? Pai é louco para apresentar o filho. É uma profissão nova, Badu. É pai de mesmo? atleta. Pai de Existe atleta. essa profissão. Muitos Que aproveitam. pena. Você tinha 2 potenciais dentro de casa, não aproveitaram. Pois é. Quem sabe eu não incentivei também, né? Pois é. Ué, mas se é talento de um deles, pelo menos, eles que tinham que procurar, né? Pois é. Eu não Também tem a meti, parcela deles, mas... também tem a parcela deles. Agora você, qual é a idade média desses atletas? Também é um perfil que eu pré-estabeleço. Eu nunca vou falar não para nenhum jogador. De repente vai surgir um fenômeno aqui em Porto Feliz de 8 anos, eu vou falar não. De forma alguma. 18? De 8. 8 anos? É um exemplo. Mas não é o tipo de jogador que eu trabalho, não é o meu foco. Mas se surgir um menino de 8 anos fazendo coisas que a gente vê em vídeo aí, Neymar fazia, Ronaldinho Gaúcho fazia, eu acho que a gente tem que trabalhar. Mas aí eu busco parceiros que são especializados nessa idade, nesse tipo de trabalho. E aí eu faço uma parceria com eles, seja ela qual for. E esses parceiros que eu indico sempre para trabalhar com os jogadores que não são perfis da minha empresa, são caras que eu confio. E caras que eu confio significa caráter, ética, que não vão enganar, por exemplo, uma família. Então, eu tenho muita vontade de fomentar jogadores aqui de Porto Feliz, Bala. Muito. E muitos têm condições, outros não. Evidente, como em qualquer lugar. Sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de indicação. Então, por mim, eu acho que Porto Feliz perdeu muito jogador. Tem muita gente aqui na história, você conhece melhor do que eu, porque no teu tempo mais jovem tinha muito mais do que no meu, mas acho que por falta de oportunidade. Alguns tiveram oportunidade, E não mas... aproveitaram. Mas a oportunidade, ela é relativa também, mano. Será que o cara teve a oportunidade e foi orientado
Então, da forma exatamente. correta? Não. Porque a saudade da família vai existir. Sim. A dificuldade no alojamento do clube vai existir. É muito difícil um médico começar a trabalhar no Albert Einstein. Sim. Tem que começar no posto de saúde ali Sim. da cidade dele. Então, né, o jogador tem que ter esse entendimento que a profissão não é fácil. A profissão é vantajosa demais, financeiramente principalmente, a nível de mídia, sucesso, glamour. E financeiramente, quando dá certo, é top. Mas a estatística eu não lembro a correta, mas é mais de 90% dos jogadores de futebol no Brasil ganham um salário mínimo. É verdade. Já li sobre o assunto. Então, é muito difícil chegar, é muito difícil permanecer. Os caras têm que abrir mão da vida, da adolescência. Muitos abrem mão da escola, porque não conseguem conciliar, e eu acho um erro banal. O cara tem que estar disposto a 20 anos da vida dele, cuidar do corpo da melhor forma possível, treinar mais que os outros, buscar uma equipe de alto rendimento que trabalhe com ele, não só os agentes, né, os empresários, a gestão da carreira, mas como profissionais da saúde, profissionais de alto rendimento de desempenho físico, suplementação, até mesmo assessoria de imprensa pessoal, parte jurídica. Eu falo sempre, quando vou assinar um contrato com uma família, com um jogador, esse é o nosso contrato, ele é padrão CBF, a gente segue esse padrão. A partir de outubro, depois acho que até vamos tocar no assunto, ele passa a ser padrão FIFA novamente, mas eu deixo à vontade para ele. Eu tenho um padrão de um contrato feito sem nome nenhum, sem data nenhuma, sem nenhum valor, só a colocar quando for pertinente de cada pessoa, para que o advogado da família, a pessoa de confiança, avalie, sem problema nenhum. Deite e dorme. Tranquilo. Você tocou num assunto interessante, porque aqueles congêneres, a sua empresa, a maioria, você acha que é de honestos? É uma pergunta difícil, mas eu não vou ficar no muro, não. Eu acredito que não. Não, né? Mas eu acredito que tem muita gente boa trabalhando. Não, eu acredito. E pagando pato pelos que erraram. Sim. Mas que a oportunidade... Quando acontece muito dinheiro, quando rola muito dinheiro, quando muito dinheiro tá na mesa, porque falar de muito dinheiro é fácil. Ver então, outra história. Daqui a pouco, como foi noticiado aí, a multa de um jogador, não, 60 milhões de euros, tá? Pô, legal pra caramba a gente explorar isso. Mas tá na mesa? Alguém chegou com 60 milhões de euros e botou na mesa? É diferente. Muito diferente. Aconteceu isso recentemente com o Neymar. O Sheik lá, o dono do PSG, colocou os 222 milhões de euros na mesa e falou pro Neymar, agora é só negociar nosso contrato. Ele foi. Do Barcelona pro PSG. Então é só um exemplo. Mas aí eu acho que as pessoas se confundem muito quando é dinheiro muito. Que é aquela oportunidade, e eu não posso falar que não é maldade, porque eu acredito que seja. Aquela oportunidade de garantir a vida. E aí a pessoa acaba pensando só em si do que nos outros. Não, é a desonestidade, né? Exato, e isso não tem preço, mano. É isso que eu citei do berço, do caráter. Se a pessoa não tem isso firme, uma hora ou outra vai dar problema. Sim. E os indícios são logo. Sim. Infelizmente trabalhei com um jogador, eu não vou nem falar posição nem idade, porque provavelmente ele vai ver isso aqui, ele pode se sentir exposto. Mas que ele abandonou a gestão da empresa por menos de um salário mínimo por mês. E a gente estabeleceu um projeto todo. Ia ser super difícil esse projeto, porque ele só tinha o perfil físico para atuação, ele não tinha perfil técnico. Já estava numa idade que essa correção precisava ser feita muito rápido. E na primeira oportunidade que ele teve de alguém falando um discurso um pouco mais bonito que o nosso, a nível financeiro, ele foi embora. Então, aí eu agradeço, eu levo como livramento. Hoje, eu nem notícias tenho desse jogador. Soube que ele tentou alguma coisa fora do país, mas nem notícias tenho do jogador. E aí, isso eu aprendi dentro de casa. Quando Deus fecha uma porta, ele abre 75 janelas. E aí a gente conseguiu direcionar o perfil dos jogadores que a gente trabalha hoje, todos sem exceção. Todos sem exceção têm perfil de mercado. Que ótimo. Você tem aquele jogador que você vê jogando e você fala, bom, ele joga bem, mas ele deve ter alguma coisa nesse ponto aqui que não vai dar certo. Ele precisa ser corrigido. Tem isso, não tem? Na base é mais fácil de identificar. Sim. Esse conhecimento que a gente da empresa traz
pro mercado, ele vem muito do meu tempo em clube. Quando eu trabalhava em clube, a supervisão de futebol, que era o que eu fazia no meu primeiro clube no Desportivo Brasil, ela era muito administrativa. Então eu lembro até, eu tinha um checklist ali de mais ou menos 15 afazeres pro jogo, seja dentro ou fora de casa, que era sempre no final de semana. Esse checklist, eu brigava muito comigo mesmo para matar até quarta-feira. Para eu ter quarta pelo menos um período, quinta e sexta no campo. Que era que é a coisa que eu sempre fui apaixonado. Nunca quis ser treinador. Nunca quis ser auxiliar, preparador físico, nada. Mas eu gostava de ver o treino. Era ali que eu aprendia. E isso aí, por incrível que pareça, evolui a gente até nas brincadeiras, nos bate-bolas que a gente faz aí. A gente aprende mais e coisa ou outra. O que não for muito difícil, o que é muito difícil, né? O que não for muito difícil, a gente consegue colocar em prática também. Então, eu lutava muito para estar no campo. E o Desportivo Brasil, na minha época, que era a gestão da Trafic, ela era direcionada para a formação de atletas para o mercado europeu. Então, não se perdia negócio. O foco era o sub-15 e o sub-17. Nenhuma dessas idades, a não ser que o atleta tivesse contrato profissional, permite um negócio com importâncias financeiras para os clubes. Qualquer proposta que vinha de um clube de Série A, de Série B, o Desportivo fazia. Não travava jogador. Tanto que eu consigo escalar um time aqui de alto rendimento para você que trabalhou com a gente no Desportivo. Por o potencial de negócio. O Desportivo acreditava em dois viés. Sabia que a camisa dele não vendia tão bem quanto uma camisa de um clube grande, e sabia que o grande negócio era a segunda ou terceira venda do jogador. Então, o J. Ávila, que era um cara que a gente tinha pouco contato, que era o dono da Trafic, talvez veio dele isso ou não, mas como ele era o dono e o comando era dele, ele não se preocupava com o dinheiro de momento. Ele se preocupava com os próximos passos. Plantar. E até hoje o Desportivo ganha de vendas de jogadores aí. Você tem ideia de quantos jogadores daqui de Porto Feliz, daqui, estão hoje beirando os grandes times? Na base? Beirando os grandes? Acho que alguns vão ficar até muito bravos comigo, pra eu falar, mas eu acho que nenhum. Porto Felicense, batendo na trave de jogar a nível profissional, acho que nenhum. Tem o Nicolas Zagueiro lá, São Paulo tá longe. O Nicolas, mas ele tá longe do profissional ainda a nível de categoria. Mas... Sub-17, acho que É o quê? Sub-17. É um menino que saiu daqui muito cedo, foi pro Inter de Porto Alegre. Esse a gente monitora pelo perfil e de longe, mas a gente respeita o fato dele já ter um agente trabalhando com ele. E ele saiu do Inter de Porto Alegre e veio pro São Paulo. Ele tá começando tá no Sub-17. Ele se machucou, né? Teve lesão e tal, não conseguiu ter a continuidade necessária ainda. Mas bater na porta do profissional pra gente é muito destaque no Sub-17 ou no Sub-20. Porque com 15 anos, só os fenômenos vão subir. Né? E é até uma briga física, né? O cara com 15 anos não aguenta o jogo físico como está hoje. Os 90 minutos lá em cima, quiçá... Quer dizer, não aguenta 30 minutos, quiçá os 90. Então, hoje, Porto Felicense, talvez esse garoto, o Nicolas, mas que não tem uma identificação muito grande na cidade. O que eu quero dizer com isso? Não teve uma passagem... Muito cedo ele já estava no Inter. Então, ele já é um cara formado em outras culturas. Já é formado na cultura dentro de clube, de alojamento. Provavelmente a família teve que... Ou alguém da família teve que mudar para o sul, porque ele foi muito novo. E agora está em Cotia, que é a Disneylândia da base, né? Que talvez... Ah, é? Eu acho que é a melhor estrutura, ainda é a melhor estrutura do Brasil, a nível de categorias de base. Não brinca. São Paulo, Inter e Atlético Paranaense... Perdão. São Paulo, Atlético Paranaense e Inter, nessa ordem, tem saído na frente. E aí temos outras excelentes estruturas. O Palmeiras nem se fala, mas é que o São Paulo, ele une estrutura física com uma camisa forte. Acho que esse é o ponto. A gente tem... O Palmeiras hoje tem uma estrutura interessantíssima para os atletas de base, mas não tem um CT como o de Cotia, não tem um centro de treinamento como é o do Caju, do Atlético Paranaense. O Palmeiras oferece, por exemplo, a gente tem jogador no Sub-20 do Palmeiras, e ele mora em hotel, divide um quarto com mais 2 jogadores, num hotel muito bom, um hotel, 4 estrelas em São Paulo, treina na Barra Funda, que é muito perto, e volta. O Palmeiras providencia todo o transporte, toda a logística,
mas não é num CT, como um atleta a partir dos 14 anos fica lá em Cotia. Pois é, mas o CT do São Paulo era famoso, continua famoso? Continua. Mas tem um problema, Badu. Tijolo não forma jogador. É. Senão o Desportivo Brasil aqui era para continuar sendo um celeiro de craques. Temos muitos clubes que têm boa estrutura e não conseguem formar os jogadores. Eu acho que a boa estrutura faz toda a diferença, mas tem que ser aliada com capacidade profissional, com um bom staff. O Ituano, o que representa para você, Felipe? O Ituano. Muito. Acho que foi o primeiro grande desafio profissional que eu percebi que era um desafio profissional. Quando eu começo no Desportivo, era muita empolgação, mas eu não sabia o que estava por vir. Depois de 4 anos no Desportivo Brasil, eu saio pro Ituano a convite, né, a proposta do Juninho Paulista, através do diretor de futebol dele à época, para coordenar a base do Ituano. Então, em 2014 eu tinha 23 anos e tive essa responsabilidade, esse desafio. Era um clube com uma estrutura física para os atletas aceitável, porém limitada. O que eu digo? A gente tinha um número limitado de atletas possíveis, tinha que usar muito atleta da cidade, região. A alimentação era muito boa. Providências médicas para os atletas eram as básicas, mas eram as boas. E eu me lembro que quando a gente assume lá, a gente tinha o dever não só de evoluir a parte estrutural, mas principalmente o clube. Com condições de alto rendimento, quando a gente chega lá, lógico que foi um trabalho conjunto de todo mundo que estava lá, não foi só meu, mas com condições de alto rendimento, a gente tinha menos de 30 jogadores nas 3 categorias. E aí a gente teve que formar todos os elencos que já vinham sendo... O trabalho de base, o Juninho Paulista já tinha começado alguns anos antes. Já tinham alguns jogadores lá, ao momento, que tinham condições e hoje estão, inclusive, em nível alto. Que, por exemplo, o Cleison, que jogou no Corinthians, na Ponte, no Bahia. O Luiz Felipe, que é zagueiro da Lazio. E o Marcão, que é um centroavante. Hoje está no futebol árabe, se não me falha a memória, depois de passagem por China e Coreia. Então são caras que já estavam lá. Mas a gente teve que potencializar esse trabalho, e aí uma das coisas que eu sempre briguei no bom sentido, porque quem sou eu para ensinar alguma coisa pro Juninho Paulista, que é mais um cara na minha carreira que eu sou extremamente grato. Fazendo um parênteses aqui, eu só que não posso deixar de citar o Rodolfo Canavese, que era o presidente do Desportivo Brasil, que me contratou à época. Hoje ele é CEO do Esfera Futebol Clube, que é um projeto que vai ser inovador a nível Brasil, muito parecido com o Desportivo da época, que vai formar jogadores direto para o mercado europeu. Então fica meu agradecimento mais uma vez publicamente para essas pessoas que me deram a oportunidade. E naquele Ituano eu enxergava, que isso eu aprendi no Desportivo, que a gente precisava investir em staff. Então a condição financeira do clube à época para a base não era tão favorável a isso, porém a gente conseguiu, com o manejamento, né, ou remanejamento de alguns profissionais, levar desde roupeiro com capacidade até treinador. Então isso, num trabalho de 1 ano e meio, eu tenho muito orgulho de ter colaborado com tudo o que aconteceu, e um dos jogadores que chegou nesse período foi o Gabriel Martinelli. Opa! Que é a maior venda da história do Ituano. Cara jovem, hein? Muito. E era pequeno, com pouco perfil físico para jogar. O pai dele se mudou para Itu, ele era da base do Corinthians. Eu me lembro que a gente discutiu com o Corinthians, na época, os percentuais, mas à época o pai dele e a família, liberaram de lá, enfim. E depois eu acabei saindo do Ituano, não sei como ficou esse acordo, de fato, entre os clubes, e nem é o foco. O foco é que o Gabriel chega pequeno lá, mas com muita qualidade. 2 anos abaixo da nossa primeira categoria, ele chega com 13 anos, a gente só tinha sub-15. Mas eu me lembro de ter pensado à época, e ainda bem que Deus me iluminou com esse pensamento, que como é que eu vou falar de dispensar um jogador por estatura se o presidente do meu clube ganhou a Copa do Mundo e era baixo? Então, o único argumento que eu tinha para dispensar o jogador já tinha caído por terra. Sim. Fora que a comissão técnica, ele tinha agradado muito a comissão técnica, era um menino desde sempre muito inteligente, muito educado, muito bem formado dentro de casa, uma família espetacular. E aí eu participo pouco do Martinelli no Ituano. E aí eu dou todo o mérito pro Ituano, que evoluiu e preparou esse jogador na base
e colocou no profissional na hora certa. Porque essa transição é a mais difícil, da base pro profissional. E não tem hora certa. A hora certa é quando o jogador dá certo. Não pode falar com o jogador, pô, ele só aconteceu com 26 anos. Era para acontecer com 26 anos. Foi a maturidade dele, seja técnica, seja cognitiva. O Gabriel joga uma Copa São Paulo, arrebenta. No mesmo ano joga um Paulistão, arrebenta, é vendido no meio do ano. Por cifras importantes. Eu acho que o euro estava por volta de 4, 5 perante ao real. Ele foi vendido por 2,5 milhões de euros. Agora, todos eles chegam almejando a Europa? Acho que é o sonho de todo mundo, Badu. É. Acho que a Europa é mais sonhada pelos atletas hoje do que a seleção brasileira. Que país, por exemplo? A Premier League, com certeza. É. Melhor liga do mundo. E acho que depois a Espanha. Que inclusive está repercutindo aí negativamente o tratamento deles com o Vinícius Júnior, né? Uma lástima. Mas eu acho que o futebol espanhol ele é muito parecido com o futebol brasileiro, né? O futebol mais técnico, menos rápido. Não que não tenha intensidade nem potência física, mas é um futebol que o jogador brasileiro se adapta melhor, mais rápido. O futebol italiano já é mais tático, mas também é uma liga interessante. Então, acho que essas 3 ligas são as principais, e aí depois vem a liga alemã, que é interessantíssima. Até o Igor, que esteve aqui, jogou por lá, o Ademar, que são aqui da cidade, jogou por lá também. Então, eu acho que são esses 3 países, até mais, essas 3 ligas, até mais do que o próprio Brasileirão da Série A aqui, que é muito competitivo. O próprio europeu acha que o Brasil, quanto a torneios, campeonatos, eles não têm isso, né? Só o Brasil tem. É muito... Lá tem muito pouco protagonista, né? Vamos dizer assim. Talvez a Itália hoje esteja mais equilibrada. Não, a Itália vive futebol, né? A Espanha dificilmente sai de Real Madrid e Barcelona, quando sai é o Atlético de Madrid. E a Inglaterra é sempre uma incógnita. Por isso a gente fala que é a melhor liga do mundo. E a Inglaterra, pro atleta jogar lá, durante muito tempo, ele tinha que frequentar 75% das convocações nacionais ou ter passaporte europeu. E agora a Inglaterra mudou, que eu acho melhor. Abre mais possibilidades, porém, eu acho que só chega atleta de mais nível também. Ela estabeleceu um ranking de pontuação para as competições do mundo. Então, o Brasileirão tem um nível de pontuação, a Libertadores outro, a Sul-Americana outro, a Champions League outro, o campeonato italiano outro, e o jogador tem que atingir um número X de pontos para poder ser contratado pela Premier League. Convocação na seleção brasileira influencia, enfim. Quantos jogadores você tem hoje na sua carteira? Para não cometer erro de conta, eu prefiro falar o nome de todos, tá? Claro. Então vamos por posição. Léo Lang, goleiro da Tombense. Cauê, goleiro do Corinthians, sub-20. Zagueiro César Augusto, que é do São Paulo Futebol Clube, está emprestado ao Resende Futebol Clube, sub-20. Meio-campistas: David Cauã no Palmeiras, no sub-20. Cauã Marangoni no Resende, sub-20. E Rômulo no Novo Horizontino profissional. Stefano no Anápolis Futebol Clube. Atacantes: tanto de lado como... vamos primeiro para os de lado. Ria Felipe no São Paulo. E acredito que só. E centroavantes tem o Raul no São Paulo. Giuliano no FC SK Brasil. E o Pietro no FC SK Brasil. Tá faltando um. Foram os 10? Foram os 10. São 10 assinados, né? A gente tem participação em muitos outros. Tá. Mas assinados com gestão... todos esses pode ser que tenha gestão compartilhada com outras empresas, mas com gestão atuante da RBC, são esses 10. Agora, a parte importante, eu acho que para todo mundo, e para as pessoas também, saberem como funciona. É comissão, como é que funciona a sua empresa com cada jogador? Hoje, a gente ainda até outubro é regulamentado pela CBF. Então, a nossa empresa ela é devidamente registrada e regulamentada pela CBF. Hoje, o empresário ele tem algumas formas de rendimento. Primeiro, do atleta que é maior de idade e profissional, ela pode cobrar até 10% do salário, do valor bruto de salário.
Então, o Badu é um atleta profissional e ele ganha 100 mil reais por mês. Ele ganha 100 mil reais por mês, a gente pode cobrar até 10 mil reais. E aí, de 1% a 10% vai do acordo que a gente faz com cada jogador. Todo jogador quer pagar 1% ou não? Não. Eu acho que tem... Fica na média de 5%? Não, a média é 10%. Ah. Mas aí, às vezes você pega um jogador que não quer pagar os 10, ou ele te justifica que ele não quer pagar os 10. Ele fala, pô, eu trabalhei já com 5 empresários, eu não paguei pra ninguém. Tudo bem, você me trouxe o melhor contrato que eu tenho, o melhor clube possível, mas, pô, eu só aceito a pagar 5. Aí a gente vê se vale a pena ou não. Eu acho que tem que ter reconhecimento pelo trabalho que a gente emprega. Por isso que eu só passo a pegar 10% dos jogadores que são possíveis depois que eu atuei. Tá, mas como é que você fala para ele que quer só pagar 5%? Qual é a sua justificativa para você aumentar ou tentar aumentar essa? Para 10%? O trabalho. Por exemplo, você é um atleta e você está jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu comecei a fazer a tua gestão de carreira. De acordo com o nosso trabalho, a gente gerou algumas oportunidades e hoje você foi para a Série A com, que seja, não vou falar o dobro, que seja 50% a mais de salário do que você tinha. Você ganhava 100, você passou a ganhar 150. Então, eu consigo te mostrar que o nosso trabalho, o trabalho da nossa empresa, potencializou o teu contrato. Que você fez a tua parte dentro de campo, que é extremamente necessário. Mas que sozinho você não teria sido oferecido para o clube grande da Série A e não teria dado esse salto para o clube grande da Série A. Fora todas a estrutura e toda a gestão que a gente oferece no dia a dia. Eu comento sempre que o jogador ele não dá o salto de nível de clube e de competição quando essa competição termina ou quando ele arrebenta. Ele dá o salto na continuidade do trabalho. Então, por exemplo, o Rian Felipe, eu vou usar como exemplo, ou o próprio David Cauã, eles foram trabalhados. O David Cauã saiu de 0 clube, nenhum clube ele tinha, quando eu comecei a trabalhar com ele, foi até em outra empresa, para um clube para o Resende Futebol Clube, se desenvolveu no Resende e depois Palmeiras. O Rian Felipe a gente pegou no F6K Brasil. E aí ele arrebentou no ano passado no Campeonato Paulista Sub-17 e a gente teve 8 possibilidades. O jogador participou da tomada de decisão e a gente fez o melhor contrato possível nele no São Paulo. Aconteceu com outro jogador do SCA também, o Raul, mas ainda no Sub-15. Um baita de um perfil, centroavante de mais de 1,90 m, canhoto. Fez um excelente Campeonato Paulista Sub-15, despertou o interesse do São Paulo. Ele foi para o São Paulo, ele se apresentou, se não me falha a memória, em fevereiro de 2022, no São Paulo. O São Paulo começou a conversar com a gente em julho de 21. Quando esse conversar com a gente, eles entram em contato ou vocês entram em contato? Parte mais da gente. Aí entra o grande trabalho. A gente tem o jogador, identifica o perfil de atuação dele. Não adianta eu indicar um jogador que tem o perfil do Corinthians pro Red Bull Brasil. Pro Red Bull Bragantino, perdão, mudou o nome, né? Não adianta eu indicar o jogador de perfil de São Paulo pro Vasco da Gama. Então, a gente identifica esse perfil e também temos que identificar a necessidade do clube naquele momento. Seja na base, seja no profissional. E começamos esse trabalho. O próprio Raul é um centroavante de um perfil que não existia no São Paulo. São Paulo não tinha nenhum centroavante fixo na idade dele. Não tinha nenhum centroavante com a estatura dele. E com uma média de gols dele. Então ele fez a parte dele dentro de campo, numa competição oficial importante. E a gente fez a nossa fora, que era levá-lo. Então ele deu o salto de nível de clube e de competições que ele joga. No passado, no ano... A gente fala ano ruim, né? Mas no primeiro ano dele de Sub-17, quando ele tem 16 anos, ele já participou de Campeonato Brasileiro. Já participou de Campeonato Paulista, sempre uma idade abaixo do que o campeonato propunha. Então isso faz parte da evolução do jogador. Eu comento sempre, Badu, que o jogador tem que evoluir de nível de competição para evoluir como jogador. Esse é o nosso objetivo. Às vezes a gente precisa na gestão dar um passo para trás para que o jogador seja visto, para que ele se desenvolva e aí sim poder dar o passo para frente. Até estava assistindo um podcast, o Charla Podcast, essa semana, e foi o pai do Emerson Royal, que hoje também é empresário. E o pai dele falou, o Royal foi dispensado do São Paulo.
E aí ele foi para Ponte Preta, e aí na Ponte Preta a gente não sabia quando ele ia ter oportunidade no profissional. Ele teve por uma lesão do atleta do profissional, depois uma lesão do cara do titular do sub-20 que ia subir, sobe ele joga poucos meses na Ponte, vai para o Atlético Mineiro. Pouco tempo no Atlético Mineiro, Barcelona. Então, às vezes a gente não entende que a dispensa, a saída de um clube grande na base, pode ser o que vai ser o fator diferencial para o jogador. Na nossa opinião, o jogador tem que jogar. E jogar não quer dizer somente ser titular, tá 100% do tempo. Ele tem que jogar a nível de se desenvolver. A base, ela é como a escola. Ela serve para preparar, a escola serve para preparar a gente para o mercado de trabalho, escola/faculdade. A base serve para melhor preparar o jogador para o futebol profissional. Então, se o jogador chegar o mais completo possível, então, vamos lá, um centroavante, sabendo cabecear, sabendo finalizar com as duas pernas, sabendo construir fora da área, sabendo atacar espaço, bom na bola alta, ele está mais preparado para o jogo profissional do que o que não tem esses 5 pilares que eu citei como exemplo, que o cara que tem 3. Uma coisa que me deixa curioso. Claro. Vini Júnior é destro e joga na esquerda. Na verdade, é um modelo de jogo. Normalmente, o extremo, né, que é a posição do Vini Júnior, ou beirada, que joga no pé trocado, ele tem a capacidade de construir as jogadas por dentro, como se fosse um meia. Tá. Então, ele se posiciona pelo lado para receber e fazer as jogadas por dentro. O Vini Júnior é um exemplo que faz pouco isso por dentro. Ele faz jogadas por dentro sem bola. A movimentação dele sem bola é por dentro. Com bola, ele sempre ataca muito a profundidade e sempre se posiciona para estar no 1 contra 1, que é a possibilidade do drible e de quebra de linha defensiva, né? Então, o Vini Júnior, ele joga no pé trocado porque ele se sente melhor e porque os dribles dele se encaixam melhor do lado esquerdo e ele consegue sair para os dois lados. Quando você coloca o Vini do lado direito, isso o Real Madrid já tentou muito, ele fica previsível. Sim. Porque ele não faz precisa muito, nem marcar. ele não faz muito por dentro, ele busca só a profundidade, a linha de fundo. Então é perfil e... Mano, é uma parte tática. curiosidade minha que eu queria saber por quê. A gente teve o Salah aí, finalista de Champions League, quase melhor do mundo, jogando no pé trocado também. Canhoto jogando do lado direito. Joga bola. Demais. Mas é mais um meia do que um driblador, como o Vinícius é. Sim. Agora, você já teve alguma decepção com algum jogador? Assim que você estava agenciando ou estava ali criando ele como jogador? A decepção é uma palavra muito forte. O cara me decepciona quando ele não cumpre os combinados. Sim. E quando... É esse tipo de decepção. Já aconteceu. Já aconteceu de jogador que tava... A gente fala escondido, né? É feio falar assim. Mas que tava numa competição super frágil do cenário brasileiro, num estadual de um estado que não tem muita visibilidade. Tava com pouco destaque. A gente trouxe para um estado, na base isso, tá? A gente trouxe para um estado que tem uma baita visibilidade. Que ele jogou pelo menos ele jogaria pelo menos contra 4 grandes. E esse atleta finalizava com uma potência nos vídeos, nos jogos completos. Esse foi o que eu errei, que eu vi só por vídeo, não fui ver em loco e apostei. Ele tinha uma capacidade de finalização, principalmente de bola parada, espetacular. E aí quando ele vem para o eixo centro-oeste, que era, na verdade, a competição era no Rio, ele não desabrocha, e não desabrocha por N motivos, e os principais foram a falta de disciplina, a falta de caráter, a parte financeira. Eu não julgo o ser humano em questão, porque a gente não sabe como ele foi, qual foi a criação dele. Não interessa, são as atitudes dele para com vocês, que são uma empresa, né? Na verdade, eu nem sei se ele sabe o que é certo e o que é errado. Tô tentando ser o máximo polido possível. Mas foi um cara que tirou a oportunidade de outras pessoas, isso me incomoda muito. Que tirou a oportunidade da minha empresa de trabalhar com outro jogador. Porque o investimento que a gente fez nele, na verdade a gente não paga para nenhum jogador, mas teve passagem, teve chuteira, teve idas ao clube, teve o meu relacionamento com o clube. E é um clube que seu nome. E um clube que eu acertei muito o jogador. Só que até hoje, se eu preciso mandar um jogador à avaliação lá, os caras falam, mas não vai ser igual o fulano, né? Porque eu não mandei ele à avaliação. Ele foi... Pelo nosso trabalho, eles acreditaram na gente e o jogador foi acertado pra lá.
Ele teve a oportunidade de ficar pelo menos aí 3, 4 meses no clube, se adaptando, com uma nova estrutura, uma alimentação melhor do que era da realidade dele, campos bons para treinar e uma competição de alto nível para jogar. E nesse pouco tempo ele conseguiu jogar tudo fora. Então é aquele livramento que eu te falei, Badu. De repente, se esse cara tá no muito dinheiro, eu tô perdendo muito. Maradona e Pelé, o que representam para você? Pô, os dois não dá para comparar. Pelé é extraterrestre. Não sei como o Pelé foi gerado, mas foi gerado de uma forma única que ninguém mais vai ser. Maradona é o terceiro, porque eu acho que o Messi passou o Maradona. Hoje, né? Hoje. E aí, mas o Messi só vai ter o valor do Maradona daqui 20 anos, porque a gente é muito saudosista, né? Mas o Maradona, brilhante, e agora fazer o que o Maradona fez por tanto tempo, com a vida extracampo que ele levava, aí, assim, não deveria falar isso, mas aí eu tiro o chapéu. Porque era totalmente desregrado. Lembrando que um dos caras que eu trabalhei foi o seu Juan Figuer, e o seu Juan Figuer fez muitas negociações do Maradona. O Maradona começa a desandar fora do campo na Espanha. Espanha barra Itália. Aqui na Argentina, e nos primeiros anos de Barcelona. Tanto que o Maradona era um apaixonado por jogar futebol. Tem vários vídeos dele jogando futsal no subúrbio da Espanha. Ele fez um jogo em Nápoles, que convidaram o Nápoles para jogar o jogo festivo por uma... Não sei se era uma favela, não sei direito, mas era beneficente. O Nápoles não quis ir, o Maradona foi. Ele era apaixonado por jogar futebol. Então isso me prende muito. Mas assim, dos que eu vi, na história, ele pode ser o terceiro. Na minha lista, ele tá lá por 8º. E esses 8º, quem é que você cita hoje, brasileiro, que esteja aqui ou esteja fora, que são os melhores jogadores do mundo? Jogando ainda. Jogando. Neymar, sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito do jogador que cumpre o que se propõe. Então, nessa lista aí, Casimiro, eu acho espetacular. Também acho. Acho que o Vini Júnior ainda vai chegar num estágio maior do que já está. Não vou citá-lo ainda. Thiago Silva, uma carreira europeia espetacular. Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. Marquinhos está no mesmo caminho. Temos que citar o Daniel Alves, cara multicampeão, que ele fez extracampo. A gente outra deixa coisa. fora do campo. Sim. Tava jogando ainda, né? Agora por conta da sentença que tem que cumprir, não tá. Tá de férias. Eu acho que não volta mais a nível profissional, né? Pela idade, por tudo que aconteceu. Jogando ainda... Eu acredito que esses são os melhores. E aqui no Brasil a gente tem caras jogando num nível muito alto. Rafael Veiga, o próprio Dudu, Renato Augusto, que tá lesionado, mas é um jogador espetacular. Não, tem muita coisa. Eu sou muito fã do Ronaldinho Gaúcho. Esse foi o que mais me encantou. De todos os tempos, assim. Eu falo que se ele tivesse tido... o Messi foi o Ronaldinho Gaúcho que teve 10 anos de Ronaldinho Gaúcho. Se o Ronaldinho Gaúcho tivesse tido 10 anos em sequência, eu acho que ele era o único que ia bater de frente com, assim, perto do Pelé. Ele ia ter ganhado 8 bolas de ouro, ia ter ganhado mais 2 Copas do Mundo, e algo tinha acontecido. Como um fenômeno também se não tivesse tido tanta lesão. Pois é. Mas o Ronaldinho era mais mágico, mais habilidoso. O fenômeno era mais letal. Exatamente. Ele tinha uma velocidade, uma força física desgraçada. O cara sabia. Agora, o Ronaldinho não. O Ronaldinho é mágico. Não adianta. O Ronaldinho Gaúcho é mágico. Não, impressionante. Que coisa. Eu não perco nenhum vídeo. Aliás, já vi 300.000 vezes cada vídeo dele, né? Eu vejo ele até jogando futebol hoje. Ele é bom até no futebol. Ele é bom mesmo. Ele é um dos caras que eu agradeço de ter conhecido pessoalmente, porque foi num dia que eu não esperava, não imaginava, e ele tem como o Neymar, ele tem um ar diferente, cara. A hora que ele tá no ambiente, você percebe, ele traz muita coisa com ele. Ele representa... energia, né? É diferente, mano. Muito diferente. Que coisa. Infelizmente, não vi ao vivo. Só vi pela TV. Mas quem viu ao vivo para levantar o Barcelona, né?
Não, para levantar o Santiago Bernabéu vestido de branco aplaudindo, é difícil. É impossível, só aconteceu com ele. Só. Muito bem, Felipe. Eu acho que nós vamos chegando ao fim desse bate-papo. Muito obrigado, Bador. Uma honra estar aqui. Obrigado a Se você. deixasse, a gente falava 3, 4 horas seguidas. Mas foi muito bom. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Agradeço mesmo. E você que ficou com a gente, muito obrigado. Compartilhe, comente, deixe o seu like. E até a próxima.